Olá, eu sou Gabriel Castro da Silva, indígena da tribo Caingangue. Moro na terra indígena Salto de Apucarania, entre os dois municípios da cidade de Itamarana e Londrina. Eu sou aluno do terceiro ano da Faculdade Teológica Sul-Americana, orientada pela professora Vanessa Carvalho de Mello. O título do meu trabalho é Capacitação de Lideranças Indígenas para o Trabalho de Evangelização. Estudo de caso do povos indígena Caingangue da aldeia indígena Salto de Apucarania. Em 1967, os povos indígenas Caingangue foram evangelizados pela doutora Úrsula e no mesmo ano chegaram os missionários Walter Hering e Isidora e começaram a trabalhar com a comunidade de tratamento de febre amarela que contaminava os indígenas naquele lugar. Contribuíram com ambulatório, uma escola para treinamento das crianças. Em 1988, pela primeira vez, se converteram e foram o Pedrinho, Fencai Rosário e a sua família em 1983. Em 1984, o pastor Walter Hering tiveram que voltar para a Alemanha a entrega dos projetos para a comunidade indígena daquele lugar. No mês de junho, eles tiveram que consagrar 5 pessoas para assumir a responsabilidade da igreja em Rio das Cobras, que são eles: Tobias Leninan da Silva, Davi Primarcelo, Pedro Barão, Eurídico Fi Paulista e Candoca Taimprang Fidêncio. Em 84, meu pai, Tobias, mudou para Ortigueira, na terra indígena Queimadas, e começou a trabalhar no trabalho de evangelização, tanto como em Apucarania e também em outros lugares também. Juntamente com o pastor Walter Hering, começou a tratar dos dentes da comunidade indígena de Apucarania. E o meu pai evangelizava. E à noite, o pastor Walter fazia um filme passando a vida de Jesus, e o nascimento até a crucificação. Sem saber das novidades que vinham, era o Mário de Oliveira que morava, sem saber que ele era evangélico, sequer era convertido em Queimadas. E em seguida veio uma pessoa também, que é o Manuel Noregbang Felisbino e o Pedro de Almeida, que se converteram. As 3 famílias já estavam ali. Foram batizados no rio Apucarania e foram consagrados para ser presbítero da igreja. Essas pessoas que foram consagrados receberam também o treinamento para a liderança da igreja. Tudo isso que eu falei na introdução caracteriza a pesquisa historiográfica do meu TCC, que também uso a metodologia etnográfica. Eu vou explicar o que é etnográfico. No livro Etnográfico e Observação Participante, descrito em 2009, pelo autor Michael Androsino, explicou que a pesquisa etnográfica é descrição de um povo. Ela surgiu no final do século XIX e no início do século XX, com a necessidade de pesquisadores entenderam de forma mais adequada e aprofundada comunidade de um grupo social. Até então, todo conhecimento provinha de especulação da filosofia social
Sem contato nenhum com a sociedade, os pesquisadores desta época chegaram à conclusão de que apenas o contato real em campos poderia descrever, melhorar a cultura de um povo. A pesquisa etnografia tem como foco entender a cultura de comunidade e o grupo social. Agora eu vou passar para a descrição do problema da minha pesquisa. Então, agora eu vou colocar alguns problemas que existem na capacitação das lideranças indígenas para a pregação evangélica que eu quero apresentar para vocês, tá? Primeiro problema que eu vejo é a falta de clareza na comunicação, tá? Porque nós que somos indígenas, nós temos um pronunciamento, mas é bem diferente. Não? Então a gente entende a Bíblia, mas não tem como foi feito, como veio acontecendo esse fato, tá? Porque o mundo indígena tem uma cultura muito diversificada. Os indígenas aprendem-se a comunicar do jeito diferente dos não indígenas, tá? Os indígenas possuem uma abordagem global e oral e aprendendo. A maioria dos povos não indígenas aprende de uma forma linear e consegue estruturar o conhecimento por parte de separadamente, tá? Mas os indígenas aprendem a partir de um valor unitário, único, não fragmento. Então, o jeito mais global de ensinar o conteúdo é dar mais certo, tá? A sociedade não indígena convive, tem costume de registrar tudo no papel, os conteúdos para repassar para os outros ensinamentos. Mas os povos indígenas têm uma tradição mais oral. Isso quer dizer que eles falam mais em vez de escrito, né? A maioria dos indígenas transmite seu conhecimento no valor o principal para os outros indígenas, contando história, explicando através da língua oral, tá? Por isso, um problema na capacitação de líderes indígenas é quando não conta história, é quando não usamos ilustração, nem a conversa e os testemunhos na hora de capacitar os líderes indígenas e transmitir o conhecimento para eles, tá? Então é uma coisa que a gente tem mais falar, né? Os não indígenas eles escrevem bastante, outras coisas assim, né? Então isso também é uma dificuldade, tá? Então a ideia é quando eles começarem a fazer pregação, conhecer melhor ante a Bíblia, conhecer, ler bastante a Bíblia e colocar em prática. Então, isso é que a gente tem esse sonho. Aí, em seguida, fazer eles planejar o que vai ser pregado dentro da igreja. Com isso, facilita mais o trabalho de evangelização nas igrejas também. O segundo problema é a falta de informalidade, tá? É uma falta de participação coletiva dos povos indígenas, tá? Na hora de capacitar a lideranças indígenas tem que ser um ambiente informal, o espaço que eles sintam bem. O jeito é assim. A conversa e os relacionamentos devem ser valorizados. Se vocês ensinam os indígenas só vocês falando e não deixa eles falarem, ou perguntar, questionar, fica mais difícil para os indígenas aprender. Se for capacitar as lideranças indígenas sem que eles possam compartilhar sobre onde eles aplicam aquele conhecimento, tá? Então é uma coisa que eu vejo assim, né? Nós que somos indígenas, nós gostaríamos de compartilhar, nós gostaríamos de falar, para quando a gente fala com eles, nós entender mais melhor, tá? Nós não somos acostumados a ficar só ouvindo, não. Mas nós queremos compartilhar, queremos falar, queremos assim colocar umas coisas assim
Houve dificuldade? Houve, então vamos tirar essa dúvida. Assim que nós queremos. Só que nós temos essa timidez também, não querer falar, às vezes, no meio do povo não indígena, tá? Então nós somos assim, entre os índios nós perguntamos cada coisa. A conversa vai embora, tá? Conversa e vão tirando as dúvidas, tá? Então, para isso que é o suficiente, o índio, sempre ensinando o índio para que eles possam dividir esses conhecimentos entre eles também, tá? Então nós vamos chegando, tá? Aqui que é por onde que eu passo todo dia para ir para a faculdade, tá? Então é uma estrada que fica em péssimas condições, umas valetas aqui, tá? E toda noite eu chego aqui de madrugada aqui, tá? 1h30, 2 horas, tô chegando por aqui, tá? E agora, aqui é a cozinha da Dona Helena, porque essa é a nossa cultura. Fogão a lenha sempre é muito mais gostoso para nós. Então, nós temos fogão a gás ali, mas nós não temos esse costume muito lá dentro, tá? Então, nós temos pouca coisa aqui, tá? Que a Dona Helena pediu pra gente construir isso, né? Então, a gente tá aqui, tá? Nós vamos... Agora eu estou fazendo isso aqui para vocês conhecerem a minha pequena, humilde residência aqui, tá? Tá bom? Agora eu vou falar sobre o objetivo do meu trabalho. O objetivo geral é analisar sobre o assunto jeito de capacitar líderes indígenas para a evangelização de outros povos indígenas também, tá? E o objetivo específico são explicar sobre o conceito de evangelizar, tá? Conhecer sobre a história de evangelização dos Caingangue, da aldeia indígena Salto da Apucarania. Propor as novas formas de capacitação os indígenas aqui de Salto da Apucarania também.